Quem foi, hein, Roberto? O Ivan. Hã? O Ivan. Sim, mas que pintor que ele... Não posso falar também. Você não lê? Pô, ele falou. Você tá, tem que estar ligado, cara. Pô, muito bacana, muito bacana. Inclusive, um deles, eu tinha visto uma semi-apresentação dele na Pinacoteca de São Paulo, mas isso há, sei lá, uns 18, entre 15 e 18 anos atrás. Muito legal, muito legal. Só que eu fui expulso, que eu fui com uma filha, devia ter uns 3 anos, ela tanto aprontou dentro da Pinacoteca que o pessoal me convidou para sair. Então eu assisti uma parte, mas não assisti tudo, viu? Mas mas isso são coisas da vida. Ô, Roberto, hoje a audiência Sim. está baixa. Não faz mal, cara. Depois os caras vão dar Depois desculpa que não grava. conseguiram, etc, etc e tal, e vão acabar Isso aí. assistindo ou dizendo que vão assistir. Wagner, mas de qualquer maneira é o seguinte, cara, a hora que você resolver começar, a gente começa. Não, Eu acho vamos que começar 8h05. tá certo. Eu acho que realmente eu escolhi esse tema mais por um desassossego pessoal. Eu não entendo de arte contemporânea e principalmente de expressionismo abstrato. Pô, cara, eu não manjo. Então, foi um desafio quase para mim mesmo fazer alguns slides sobre esse tema, até esperando que, sei lá, ou nas discussões ou em apresentações futuras, alguém fale mais sobre isso, porque eu acho um negócio meio intrigante. Eu não sei se é minha alma de engenheiro, ou sei lá, ou se sou eu não consigo exatamente, vou dizer valorizar, eu acho que tem valor, mas eu não consigo entender exatamente, muitas vezes, as ideias dos artistas, o que o artista quer passar. Comigo mesmo, eu vou fazer um desafio. A próxima exposição que tiver de expressionismo aqui em São Paulo, eu vou. E vou ficar na frente de cada quadro pelo menos uns 10 minutos. Eu quero ver se me dá algum. Não, é verdade, eu quero ver se, sei lá, se é alguma coisa lá do fundo brota em mim que eu acabe. Não vou dizer apreciando, porque eu gosto, aprecio tal, mas ver uma coisa como algo digno de nota, né? Vamos ver. Então é isso. Eu fiz isso mais para um desafio meu e para ver se o pessoal que participa, principalmente o Ivan e a Catalina e todo mundo, aí é cobra, pô. Eu aqui faço mais para fazer número, entendeu? Vou começar a gravar, tá? Vou Tá começar bom, a mas aí gravar. pode começar a gravar e This você me meeting avisa. is being recorded. Tá bom. O Wagner. Oi. Ué, Roberto saiu agora. The recording has stopped. O Roberto saiu. Ele ficou entusiasmado e aproveitou e caiu fora. É, ele caiu fora. Ele caiu fora. A última gravação dizia que interrompeu a gravação, hein? Já eu parei com a gravação. Ok, foi intencional. Pronto, agora eu estou com som. Tudo bem, Reinaldo? Oba!
Oba. Tudo bem, Otávio? Oi, Marcão, Oi. tudo bem? Oi. Oba. Olha, eu falei com o Roberto, ele está entrando. Deu um problema lá, mas ele está entrando aí de novo. Uhum. Ah, ok, Roberto. Deu uma zebra aqui, sei lá o que aconteceu. Você Pode ir, Wagner. ficou emocionado. Espera aí que eu vou voltar a gravar. Não, a emoção é grande. Vamos lá, Reinaldo. This meeting is being recorded. Mas não é melhor você... projetar, né? Vamos lá. Então, a ideia hoje é falar relativamente de uma maneira superficial sobre a arte contemporânea e procurar dar uma ênfase um pouquinho maior ao expressionismo abstrato, né? Então, eu conheço, realmente não é modéstia, eu conheço muito pouco dessa matéria, mas como eu estava dizendo antes para vocês, eu procurei fazer uma pesquisa para colocar aquilo que eu encontrei e também expor as minhas dúvidas e talvez vocês mesmos me ajudar a entender um pouquinho melhor e apreciar um pouquinho mais até esse tipo de arte. Vamos em frente, Wagner. Eu coloquei, volta só um pouquinho, Wagner. Wagner, dá uma... Aí. Eu coloquei esse Quando o Arco-Íris Derrete. Foi uma ideia que eu tinha tido uma outra ideia para o título, mas aí o Wagner não gostou, eu também achei que não era conveniente. Então, coloquei o Arco-Íris Derrete, porque eu, nesse tipo de arte, principalmente no expressionismo abstrato, eu vejo tanta tinta colocada, tantos pingos de tinta colocados nos quadros, que rabisco, desculpe, não estou querendo ofender, mas me parecem uns traços meio aleatórios. E então eu me lembrei do arco-íris e estava lá pensando se o arco-íris derrete, ou como é que o arco-íris desaparece. Então eu fiz esse primeiro slide lembrando aí as múltiplas cores do arco-íris. Vai em frente, vai. Bom, então a arte contemporânea, a partir do a partir ordem de grandeza de 1860, começou o que o pessoal chama de arte contemporânea. E essa arte contemporânea, ela foi se subdividindo em um monte de aspectos, um monte de aspectos. Quer dizer, em relativamente pouco tempo, tipo 150 anos, uma série de escolas de arte, de pintura foram aparecendo. Bom, esse slide aí eu peguei de um negócio espanhol, né? O expressionismo, o futurismo, o cubismo, abstração, fauvismo, informalismo, minimalismo, arte povera, action painting, performance, o surrealismo, o dadaísmo, pop art e arte conceptual. Então, essas foram algumas que eu vi das artes, dos estilos de arte, de pintura, que apareceram, sei lá, nos últimos 150 anos. Então, vamos estudá-las entre nós todos, uma por vez, né? Então, hoje, essa vez, eu escolhi o expressionismo para a gente tentar falar um pouquinho mais. Se bem que alguns amigos já apresentaram algumas dessas artes em outras apresentações, tá certo? Mas a gente vai detalhando e, aos poucos, eu, pelo menos, vou entendendo. Eu e os que também não entendem muito desse tipo de arte, qual é o valor real dessa arte, a gente vai aprendendo e vai discutindo. Vamos em frente. Bom, a arte contemporânea, né? Como eu havia dito para vocês, em termos de divisão, pelo menos foi o que foi encontrado aí nas pesquisas, inclusive eu tive uns amigos que me ajudaram nessas pesquisas, de 1860 até 1945, a arte que apareceu nesse período era chamada de arte moderna, né? A arte que apareceu de 1945, mais ou menos, 1945 todos nós lembramos que foi o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir do fim da Segunda Guerra até hoje, o pessoal costuma chamar a arte que apareceu nesse período de arte contemporânea, tá certo? Muitos gostam da arte
mas dizem não entender a arte contemporânea. Então, muita gente, eu vi já muitas pessoas, como eu, que eles gostam, apreciam, etc., tal, mas talvez não dêem o verdadeiro valor que a arte contemporânea tem, né? O que é moderno, o que é contemporâneo. Então, a divisão, como eu disse para vocês, é essa, mais ou menos em termos cronológicos, de 1860 a 1945, arte moderna, e de 45 para cá, a arte contemporânea. Então, eu peguei aleatoriamente duas figuras aí de arte contemporânea. Aqui a gente vê embaixo, essa pintura que a gente vê embaixo à esquerda, para mim, a hora que eu vi, é um quadro. Eu só me esqueci de colocar o título. É um quadro, mas eu me lembrei do teste de Rorschach de personalidade. Ele parece um papel que foi jogaram algumas tintas, estava dobrado e depois abriram. Aí o psicólogo, pelo menos na época de que eu fiz estágio, que eu ia procurar trabalho logo cedo, os caras davam esse tipo de teste, a gente mostrava um tipo de uma coisa simétrica desse jeito e falava para a gente, o que você está vendo aí? Né? Diga-me o que vês e eu vou te dizer quem você é. Quer dizer, eles faziam uma análise, talvez pré-profissional da gente. Era um tipo de um, não vou chamar borrão, mas é um tipo de coisa desse estilo, algo simétrico, né? Agora, eu não sei se a gente não dá vontade de perguntar, diga-me quem és, eu vou te dizer que tipo de arte é essa, porque alguns sabem quem são e sabem que arte é, outros não, né? A gente vê na figura embaixo, à direita, um manequim com a cabeça enfiada numa gaiola. A gente pode ter algumas interpretações, né? Agora, vou falar sinceramente. Entre ver isso, vibrar com esse tipo de arte e vibrar com o jogo de Palmeiras, não tem... Entende? Então, eu acho que é muito longe daquilo que me emociona realmente. Essa é a minha dúvida. Vamos em frente, vai. Como eu comentei para vocês, né? De 1860 a 1945, houveram uma série de escolas de pintura, né? Elas evoluíram muito, né? Apresentaram um grande número. É o caso aí do impressionismo do Claude Monet, do suprematismo do Malevich, que inclusive o nosso colega fez uma brilhante apresentação sobre isso, o surrealismo do Salvador Dalí, e o dadaísmo, por exemplo, do brasileiro Flávio de Carvalho. E a hora que eu peguei essa figura, esse quadro, eu fui ver o nome, chama-se A Inferioridade de Deus. Eu convido os amigos a dar uma olhada mais profunda nesse quadro. Por que chama Inferioridade de Deus? Então, é nessas horas que eu me sinto assim um profundo desconhecedor. Mas, enfim, é um negócio legal, etc. E tal. Até entendo, vejo a figura, mas não vejo a inferioridade de Deus nela. Agora, o Flávio de Carvalho, ele viu a inferioridade de Deus nesse quadro, e é um quadro valorizado. Vamos em frente. Bom, arte contemporânea, então, de 1860 a 1945. A fotografia e o cinema dispensaram a representação fiel da verdade. Então, eu acho que realmente começou assim esse manifesto de arte de uma série de formas diferentes. Quer dizer, como tinha aparecido a fotografia, né? A fotografia estava despontando. Então, a fotografia, quando você quer ver uma coisa como ela é, a realidade tal qual ela é e inegável, você tira uma foto ou você faz um filme, né? Então, não precisa mais a arte ser uma representação exata daquilo que a pessoa vê. A arte pode chamar outros recônditos aí do conhecimento, enfim, daquilo que a gente pensa fora do real, né? Então, a gente vê, por exemplo, esse cubismo da mulher chorando do Picasso, né? Então, realmente é típico do Picasso, não tem nada de realista, né? Mas a gente realmente reconhece a mulher chorando e ele vê do jeito que ele fez. Então, é uma obra, essa mesmo eu acho uma obra bonita. E, do outro lado, a gente tem a foto, né? A inegável foto mostrando que o Palmeiras foi campeão mundial em 1951. Isso aí é inegável, só nega quem não quer ver a verdade. E, embaixo,
uma foto de cinema, um pedaço de uma fita de cinema do Charlie Chaplin. Então, aí a gente vê a realidade tal qual ela é. E do lado direito, a gente vê uma realidade exposta de uma maneira artística, que também eu acho bacana nesse quadro aí. Vai em frente, Wagner. Bom, então, essa foi uma conclusão que eu cheguei, também deve ter em muitos outros lugares. Quando se inventou a fotografia, a pintura procurou novos caminhos. Então, eu acho que a fotografia realmente impulsionou a arte para outros caminhos. Bom, já li, acho que a maior parte de vocês já leu ou já assistiu a peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Lá tem uma frase: não sei, só sei que foi assim. Ou seja, não sei se foi coincidência ou não aparecer a fotografia e a arte começar a trilhar novos caminhos, mas, apesar de eu não saber, eu sei que foi assim. Então, a gente vê aí embaixo um pedaço aí de uma encenação do Ato da Compadecida. A gente vê o que o cara quis representar, um pavão, que é um bicho todo colorido, bonito, mas ele realmente não fez um retrato fiel de como é um pavão. E o quadro da extrema-direita, embaixo, sei lá, é um quadro que eu acho bacana, eu acho harmonioso, as cores são bonitas, as curvas do quadro são bonitas, mas, francamente, dizer o que está representado aí eu não consigo dizer. Vamos em frente. Bom, a arte moderna, como nós tínhamos visto lá atrás, ela, de 1860 a 1945, no início, a gente vendo a história da arte, a gente percebe que houve um estranhamento. O pessoal, no começo, não gostava dessa arte. Tanto que, em 1863, houve um salão dos recusados. Tipo de arte como essa não era considerado arte em 1863. Então, os artistas, os pintores que tinham feito arte, chamada essa arte moderna, eles fizeram um salão à parte, chamado o Salão dos Recusados, porque eles tinham sido recusados pelo júri do salão oficial, né? Então, como eu disse, no início realmente houve um estranhamento quanto ao aspecto da nova arte. Isso, a turma se perguntava se isso é arte. Isso aí a gente vê uma xícara, que é um quadro cubista do Braque, um cara famoso, né? Então, eles faziam já propostas inéditas, nunca antes tinha se pintado dessa maneira, né? A arte começou a negar tudo aquilo que até então se conhecia como arte. Então, alguém apresentou isso e virou arte. Essa é uma arte. Mas, antes disso, não era considerada arte. Enfim, arte, para o pessoal lá, eles achavam que era uma anti-arte. Era uma anti-anti-arte. Será que era isso mesmo? Mas você vê que, com o passar do tempo, o pessoal que começou a pintar, a mostrar as figuras, as coisas de uma maneira diferente do que era habitual até então, poxa, acabaram tendo um enorme sucesso. Eu não sei, mas eu imagino o preço desse quadro do Braque, dessa xícara, deve ser um preço astronômico. Ninguém vai pagar um monte de dinheiro por uma coisa que não tem valor. Acabou tendo valor. Vamos em frente, Wagner. Então, o que era feio ontem se transformou no belo de hoje. Isso parece que aconteceu assim. Então, aí, Wagner, até respondendo a tua pergunta inicial lá, alguns dos quadros que antigamente não seriam considerados artes. A dica do Ivan, do Jorge Guinle, esse primeiro à esquerda, depois o Manabum Babi, o Iberê Camargo, que era o gaúcho que eu fui assistir lá, fui ver a exposição dele na Pinacoteca de São Paulo, e o Antônio Bandeira. Então, a gente vê esses 4 quadros, esse é um expressionismo abstrato. Realmente, é algo abstrato. Como eu disse, as próximas vezes eu vou olhar com mais carinho e com mais demora para esses quadros desse tipo, para ver o que realmente, de dentro de mim, consegue aflorar um pouquinho mais para a minha parte racional ou parte emotiva, para realmente dar o valor que eu acredito que essas obras tenham. Vai em frente, Wagner. Hoje, ninguém duvida que algumas obras, antes desprezadas, agora são reconhecidas como obra-primas e estão em todos os melhores museus do mundo.
né? Realmente, a gente vê essas pinturas de arte moderna, arte contemporânea, em tudo quanto é os melhores museus. Quer dizer, os conhecedores de arte expõem isso e realmente tem um valor. A gente, no caso eu e alguns outros, é que precisamos, quer dizer, fazer com que aflore a beleza disso, o sentimento disso na gente. Então, a gente compara, por exemplo, o Nascimento de Vênus, do Rafael, ou a estátua da Pietà, do Michelangelo, e a gente vê, você vai comparar a estátua do Michelangelo com a Fontaine, do Marcel Duchamp? Não é comparável, são sentimentos diferentes. Ou Over the Town, do Marc Chagall, são coisas diferentes. Não dá, realmente não dá. Eu sei disso, não dá para comparar uma coisa de 1500 para uma coisa de 1900 e tanto. Tá certo? São coisas distintas. A gente precisa, ou eu preciso, adquirir, vamos dizer, a facilidade, ou ter mais facilidade na interpretação da beleza e dos sentimentos que representa essa arte mais moderna e essa arte mais contemporânea. Vai em frente, vai. Olha, mais uma vez eu coloco aí algumas coisas. Um dos quadros que fez muito sucesso e é decantado em prosa e verso até hoje, é a moça com brinco de pérola do Vermeer, de 1665. Esse quadro é famosíssimo, ele é exposto só um pouquinho, quer dizer, ele é conhecido no mundo um pouquinho menos do que a Mona Lisa, mas quase todos nós conhecemos essa moça com brinco de pérola do Vermeer. Mas dá uma olhada como a arte foi modificando. Essa era uma arte, essa moça era uma arte daquela época, realmente uma obra-prima. Mas o que virou obra-prima veio o que foi seguindo depois. Por exemplo, o Areia Areia, do Gauguin, também conhecido como O Cachorro Vermelho, pô, é uma obra de arte. E eu acho também que é bonito, colorido, bacana, né? É um expressionismo. O Cézanne com os jogadores de cartas, a Frida Kahlo no Hospital Henry Ford, o Mondrian, que alguém de nós já apresentou alguma coisa sobre o Mondrian, e o Miró com a Constellations. Realmente, se a gente olhar o primeiro quadro com o último quadro, a gente vê uma evolução, uma diferença, né? Não sei se é evolução, involução, mas a gente vê uma diferença enorme naquilo que a gente considera arte, né? Tudo é arte, mas que mudou a representação artística, isso é um fato que é visível e a gente pode ver aí. Vai em frente. Bom, o modernismo ou arte moderna foi uma erupção de novas ideias e formas que mudaram radicalmente o conceito de arte. Eu muito sem graça, como eu falei de erupção, coloquei um vulcão aí. Eu sei que não tem graça, mas às vezes a gente é meio infantil. Passou-se a discutir qual é o objetivo da arte. Qual é o objetivo da arte? Segundo eu vi, o objetivo da arte contemporânea é expressão, quer dizer, aí como o artista expressa a sua emoção, né? Como ele expressa e que emoção essa expressão que o artista fez causa na gente e causa nele também. Então, a expressão mais a emoção é a obra de arte contemporânea. É esse o pensamento para se começar a entender a arte contemporânea? Essa é uma pergunta que eu me faço, né? Eu acho que sim, deve ser isso. Então, a gente vê embaixo um quadro, esse primeiro da esquerda, uma série de, sei lá, o arco-íris derretendo, tanto na primeira como na do meio. Então, é a arte que é a arte contemporânea, tá certo? E a gente vê uma escultura que parece uma cabine de vidro, né? E me parece um tipo de aranha por cima, né? Então, é um tipo de arte. Eu acho que é legal a gente ver isso de perto, eu quero ver coisas assim de perto para ver a emoção que isso causa. Vamos em frente, vai. Olha aí. A obra, como eu tinha dito antes, passou a ser a expressão mais a emoção, ou seja, aquilo que o camarada põe ali e a emoção que aquilo nos causa. Então, a gente vê de cima, à esquerda, a gente vê umas cadeiras, esse do Justus Cruz. Depois a gente vê, parece umas bancadas do Sol Livre. A gente vê um negócio meio bizarro, que é essa La Mer do artiste.
que é do Piero Manzoni. Porra, eu não entendo isso. E o Robert Smith e o Andy Warhol, que eu achei o cara que eu mais consigo entender é o Andy. Então, vamos ver em frente como é que é. Olha aí, novamente essa dúvida de arte contemporânea e arte conceitual. Então, aquela definição que a expressão mais emoção é o resultado figurativo da obra de arte. Então, a expressão, aquilo que o artista quis expressar, mas a emoção que aquilo nos causa é o resultado figurativo da obra de arte. O objetivo é que o observador reflita sobre o ambiente, a violência, o consumo, a sociedade, que são as preocupações básicas da arte contemporânea. Então, eu coloquei aleatoriamente, algumas representações de arte contemporânea. Então, a gente vê essas mãos espalmadas, colocadas no chão, nas paredes. A gente vê uma roda, parece de bicicleta espetada num banco. A gente vê não sei o quê. Agora eu pergunto, quais são os teus sentimentos, emoções ao ver essas obras de arte? Realmente eu gostaria que vocês, as pessoas que realmente conhecem isso, pô, dá uma explicação mais legal. Não estou duvidando, mas eu sinto pouca emoção. Fala. Posso introduzir um ponto? Eu Pode. acho que, além desses pontos de sentimento e emoção, a arte moderna e contemporânea, você tem um componente que é uma explicação, né? E sem essa explicação, seja a explicação do artista, da vida, da obra dele, e também do significado, por exemplo, quer dizer, qual é o papel do Fountain, do Marcel Duchamp, na mudança radical, é um papel histórico, né? Então, o valor dessas obras, eu acho que elas vêm também, você tem que posicionar em termos da época, por que ela foi feita, por quem ela foi feita. Então, não é simplesmente olhar, na minha opinião. Um segundo ponto é o seguinte, é que muito do que você está mostrando aí, em coisas pequenas, por exemplo, principalmente aqueles mais coloridos ali, a hora que você vê isso na parede de um museu, o impacto é muito maior do que o impacto de você sentir ele num slide pequeno, flat, né? Misturado com várias outras coisas. Então, a minha opinião é que isso daqui exige realmente, é bem diferente da Pietà, que aí você fala, é maravilhoso, é lindo, é perfeito, todos esses conceitos, né, que são fáceis da gente lidar. Mas o resto, tanto arte contemporânea como arte moderna, principalmente arte contemporânea, realmente aquilo que você está falando está absolutamente correto. Tem que estudar, tem que ler muito e também com a mente aberta, né? Quer dizer, sem tentar simplesmente sem prevenção. Sem prevenção, exatamente. Porque esse foi o meu caminho para chegar a entender um pouco desse negócio. Não, obrigado, Otávio. Então, é por isso, além desse PowerPoint que a gente está conversando hoje, eu confesso que já estou fazendo outro. Eu realmente tenho curiosidade de procurar perceber exatamente o que você falou, as coisas da época, como que foram acontecendo, etc. E tal. Eu acho que isso é profundamente válido. Eu não tiro os méritos, mas eu te digo, no meu atual estágio de ignorância, eu olho para Pietà e olho uma roda de bicicleta, cara, é difícil. Eu sei que tenho muito caminho a percorrer. Vamos em frente, Wagner. Maria Eugênia levantou a mão. Fica à vontade. Eu queria dizer assim que, também na minha ignorância, eu acho que o Roberto está colocando no mesmo saco toda a arte que vem de 1945 para cá. Eu acho que tem propostas muito diferentes ao longo desse caminho, e mesmo hoje em dia. Então, por exemplo, a ideia do expressionista, por exemplo, não é exatamente a mesma coisa que essa arte conceitual que você chega na Bienal hoje em dia e tem que interpretar o que o cara quis dizer, vamos dizer. Eu acho que tem diversas propostas. Eu vejo assim, né?
tem uma arte que quer ser bela também, bela num conceito novo. É a pureza da cor, o impacto de uma grande tela bonita, com cores diversas, com formas geométricas. Muitas vezes, agora, existem outras que realmente exigem uma interpretação. Eu não sei, eu não gosto muito. Mas arte conceitual, hoje em dia, sim, você olha aquilo e tem que parar, pensar, tem que ter referência, não é só se imbuir da emoção, sabe? Não é a emoção que o cara está procurando, ele está procurando que você tenha uma resposta racional. Alguns, eu estou dizendo isso, alguns. Então, existem desde aqueles que fazem uma arte diferente, mas que é carregada de emoção, que é o caso do Chagall, como você falou, ou do Frank Stella, com aqueles quadros hipercoloridos, enormes, que ocupam paredes inteiras impactantes, e um outro cara que coloca uma instalação em que tem um pedaço de madeira com um vídeo em cima, falando alguma coisa, e potinhos no chão, é outra coisa. Eu acho que daí ele está querendo que você interprete, pense, tenha referências e tenha todo um trabalho intelectual em torno. Eu acho que exigem que você pode estar afim ou não. Eu acho que depende se você acha que você tem que... Se tem um prazer você participar de uma arte em que você tenha que parar e pensar e tentar interpretar, ou só uma que você vê e já fica assim, encantado pela beleza, né? São propostas diferentes, que você pode topar ou não, mas eu acho que existem propostas diferentes. Eu acho que é uma decisão que você toma se você realmente vai querer entrar e entender de arte moderna e arte contemporânea. É uma decisão. Eu sei exatamente o momento que eu tomei essa decisão, entendeu? Eu me lembro. Agora, uma outra coisa, viu, Roberto? A questão também, a definição aqui que você está usando, você está colocando o impressionismo, né? Como sendo parte de arte moderna. Tem uma outra definição que fala que realmente o impressionismo, a arte moderna começa no momento que você para de mostrar pessoas e coisas, animais, coisas físicas, né? A partir desse momento, que é definido pelo Duchamp, por exemplo, que você mostrou aí, pelo Mondrian, também na mesma época, né? A partir desse momento é que você entra na arte moderna, né? Então, se você definir assim, como eu estou falando, as coisas ficam mais fáceis para... Pode ser. Você tem razão. Eu simplesmente pesquisei essas definições na internet. Então, eu realmente olhei na internet como ignorante que eu sou, assim, desconhecedor, ignorante no sentido de desconhecer, né? Então, eu tomei como verdade algumas definições, talvez a primeira ou segunda que eu encontrei na internet, e eu coloquei aí. Eu acho que é bem mais coerente, que é bem coerente aquilo que você está falando, sem dúvida nenhuma. Tá certo? Bom, vamos um pouquinho mais para frente, então. Olha, então, por exemplo, olha aí, a arte contemporânea. Eu acho a arte contemporânea, esse tipo de arte eu consigo entender. Porque, por exemplo, esse em cima, dá ideia realmente de consumo. Então, me parece que é o consumo. Então, isso eu achei legal. Eu começo a entender e começo a ver o que o cara quis representar e aquilo que eu entendo daquilo que ele quis representar, eu acho que ele quis representar isso. Então, existe uma certa sintonia entre o espectador e o autor da obra. Mesma coisa da Marilyn Monroe, né? A gente vê a vaidade. Tá na cara, isso é a vaidade do ser humano. Então, mostra a moça em tudo de maneiras diferentes, mas é uma forma de expressar a vaidade, e é uma forma que eu consigo entender. Realmente, para mim, há coisas que são muito herméticas. Eu fico meio pendurado, mas não tiro absolutamente o mérito. Mas algumas obras que eu consigo, sei lá, que tem uma relação direta entre o que o artista fez e aquilo que eu interpreto, quando eu interpreto de uma determinada maneira, para o meu ser, para o meu jeito de ser, eu dou um pouco mais de valor. Por exemplo, essa onda que aparece embaixo, o cara quis representar a poluição. Está na cara. Eu acho bacana do jeito que o cara expressou a poluição. Muito apropriado. E a última figura, embaixo à direita, o desmatamento, que é uma coisa tão atual. E o camarada mostra isso. E todos esses 4 quadros, todas essas 4 obras de arte, a meu ver,
A meu ver, não estou dizendo que seja assim, tem muito mais valor do que algumas outras coisas que, a meu ver, uma roda de bicicleta em cima do banco tem. Então, porque aquilo eu não entendo, isso eu consigo entender. Então, eu acho que, para mim, esses artistas são muito mais expressivos, eles se comunicam muito mais fácil com o público, pelo menos o público do meu jeito de ser, do que outros, tá? Vamos em frente. Mas eu acho que isso é bom a gente discutir mesmo, a gente vai aprendendo. Na arte contemporânea, o processo do pensamento do artista se torna mais importante do que o produto final. Então, aquilo que ele pensa, né? Assim, a arte se livra de ser um produto de um artesão. Por exemplo, o Michelangelo Buonarroti era um artesão. Pô, ele, para fazer aquelas esculturas, não era qualquer um. Então, essa ideia, agora, vender a ideia, o cara precisa ser um artista. Então, artista é diferente de artesão. Ou seja, um artesão pode ser artista e um artista pode ser um artesão, mas é difícil, eu acho, que um artista que um artesão represente coisas que um artista. O artista representa ideias. O artesão mostra a coisa em si real, a meu ponto de vista, né? A arte ficou muito mais democrática. Por que eu pus isso aí? Porque muito mais pessoas são artistas do que artesãos. Então, a arte ficou uma obra de muito mais gente. Ela ficou mais democrática. Então, por exemplo, a gente vê nessas duas representações abaixo, a comunicação. Então, tem um painel cheio de envelopes, de cartas. Realmente, o cara quis representar a comunicação e eu acho que ele conseguiu. A mesma coisa o quadro embaixo da direita, né, que é a Democracy, que mostra, quer dizer, a democracia como um todo. Eu acho que ele realmente representou muito bacana. Vamos em frente. A arte contemporânea conceitual é feia? Agora eu estou falando de feio, tá? Na arte conceitual, uma obra é considerada boa quando os trabalhos visual e intelectual têm aceitação pela grande maioria do público. Isso, outra coisa, essa foi mais uma que eu peguei, esses conceitos não é que saíram da minha cabeça, eu peguei da internet. Exatamente, eu estou em fase de pesquisa, eu gostaria de entender mais do que eu entendo. Então, olhando essa arte contemporânea, pô, eu achei que essa de baixo da esquerda, pô, um negócio inteligente, eu consigo entender. Quer dizer, o cara tem o que a gente fala, uma ideia luminosa e mostra o cérebro do cara. Eu acho bacana o que o cara quis fazer e como o cara quis fazer. Compensação, sem tirar nenhum mérito, o que alguém quis fazer com esse quadro embaixo da direita, eu não entendi direito e francamente, também não gosto. Vamos em frente. Arte contemporânea. O prazer intelectual é igual ao prazer estético? Ou seja, aquilo que a gente entende... Por exemplo, eu coloquei aí o pensador do Rodin, né? Eu tive a oportunidade de ver essa estátua, dessas estátuas, pessoalmente. Puta, eu achei maravilhoso, um negócio muito bacana. Agora, por outro lado, eu tenho um prazer intelectual quando eu vi esse pensador, porque eu sei que o pensador, quando o Rodin fez o pensador, ele colocou esse pensador nas portas do inferno. Esse pensador nada mais é do que o Dante Alighieri, pensando como ele ia fazer a Divina Comédia, e em especial o inferno. Então, isso é algo intelectual. A gente sabe disso, quer dizer, alguns sabem disso. Então, pô, eu vejo como ele representou o Dante, para mim, né? O Dante pensando como ele iria fazer os versos que descreviam para ele o que era o inferno. Então, o cara está pensando, pô, essa é uma estátua icônica. Em compensação, eu coloquei outra. Essa figura de baixo parece uma série de balões coloridos expostos na parede de um museu, eu acho, e uma pessoa olhando. Para mim, isso não é intelectual, para mim. Tá certo? Pode ser um prazer estético. Então, eu acho que prazer intelectual não sempre é igual a um prazer estético. Não sempre. Às vezes sim, mas às vezes não. Não vejo grande estética nesses balões. Agora, vejo uma grande estética no pensador do Rodin.
Estou dando toda a minha opinião pessoal, eu gostaria que vocês depois dessem as suas opiniões, porque para mim e para todo mundo eu acho que é um negócio muito bacana. Vai em frente, Wagner. Bom, aí eu fiz só um intervalo cultural, que é como eu tinha dito, o Pensador, do Rodin, a grande obra dele, do Rodin, foi ele fazer em bronze as portas do inferno. Então, isso que a gente vê à esquerda são as portas do inferno. E a gente vê que um dos personagens é exatamente o Pensador, do Rodin. Então, o Pensador é uma das partes da obra do Rodin. Em cima das portas estão as 3 sombras, que eu, na minha ignorância, eu não sei o que representam essas 3 sombras, mas chamam-se as 3 sombras. É um negócio maravilhoso. Para quem já viu essa obra, o Rodin ele demorou para fazer essa obra 37 anos. Ele começou em 1880 e terminou em 1917, às vésperas da morte dele. Se eu não me engano, ele faleceu em 1917 ou 1918. Né? Mas eu acho eu acho uma obra de arte fantástica. Você olha de perto, se você chegar perto dessa porta, você vê o Deus do Inferno, você vê o Cérbero, que era aquele famoso cachorro de 3 cabeças que impediam as pessoas que estavam dentro do inferno de sair. Então, eu, pelo menos, a gente tem um prazer intelectual, ou seja, o conhecimento da gente, a gente vê retratado na obra de arte. Então, eu acho isso. Vai em frente, Wagner. Olha aí, ó. Prazer intelectual e prazer estético. Nós vimos aí umas semanas atrás o Caravaggio, na Ceia em Emaús. Essa Ceia em Emaús, essa pintura, além de ser uma coisa que eu considero bonita, muito bem feita, ela tem uma série de símbolos intelectuais, ou seja, de intelecto, não precisa ser gênio, qualquer um entende. Né? Mas vê, por exemplo, um dos apóstolos aí está representado com aquela concha de Vieira, que a gente sabe que representa os viajantes. E o pessoal estava indo de uma cidade até Emaús quando eles pararam nessa hospedagem. Então, existe uma série de símbolos, o símbolo do peixe, que era o símbolo do cristianismo, a auréola de Cristo, o pão, o vinho, é uma série de símbolos. E, no outro lado, eu coloquei o busto de homem do Picasso, que eu também achei. Isso eu acho uma coisa bacana, é uma forma de pintar, é uma estética, tá certo? Então, tem o prazer intelectual e tem o prazer estético. O do Picasso, eu acho que é algo estético. Eu não vejo, posso estar enganado, mas não vejo mais do que o prazer estético nessa obra. Isso me dá um prazer. Agora, se eu for comparar, para mim, eu tenho muito mais prazer de ver o Caravaggio do que ver o Picasso. Vai em frente, Wagner. A Guernica. Guernica, eu considero a Guernica uma obra de arte, apesar de não ser ao estilo, vamos dizer, convencional. Mas, quem vê a Guernica, cara, a gente só vendo as cores, que tem branco, cinza, meio azulado, já são cores meio tristes. E é exatamente, eu acho, que o Picasso quis passar para a gente. Então, vejo nessa obra uma obra de arte maravilhosa, né? O cavalo e o touro que a gente vê nessa obra, são símbolos da Espanha. Ele estava mostrando uma aldeia espanhola, que é a Guernica, que foi bombardeada em 1937 por tropas alemãs, por aviação alemã. Mas ele mostra o nacionalismo, ele mostra o touro e o cavalo, que são símbolos da cultura espanhola. A gente vê aí à esquerda uma mulher, parece com uma criança no colo. Isso lembra, pelo menos me lembra, né? Não sei se é isso, mas me lembra a Maria com o Jesus pequeno no colo. Isso é uma representação muito familiar aos espanhóis. Os espanhóis sempre foram muito religiosos, muito católicos, né? Então, ele representou, na minha opinião, e essa é uma obra-prima. A gente vê uma mão segurando uma espada quebrada, quer dizer, era uma luta em glória, né? O horror da guerra, né? Mas, por outro lado, eu achei muito bacana também essa mão segurando um lampião. Isso está bem no centro do quadro dele, da obra dele, né? A mulher com o lampião, é a cena, para mim, ela simboliza a esperança. Quer dizer, existe ainda uma luz, apesar de toda essa desgraça, existe uma luz. Então, eu acho que, agora chegando ao que na minha opinião, ele representou de uma maneira moderna,
mais atual, que já não é aquela forma clássica de representar a realidade que uma fotografia poderia representar, mas também ele coloca uma série de símbolos que têm significado lógico, pelo menos me parece que tem um significado lógico. Então, essa Guernica do Picasso, eu acho uma obra extraordinária. Vai em frente, Wagner. Bom, esse foi mais uma coisa que uns amigos meus me ajudaram na pesquisa, tá? Isso não é coisa que eu sabia a priori. Após a Segunda Guerra Mundial, a arte ficou diferente de tudo que foi produzido até então. Principais características do expressionismo abstrato. Criação espontânea, então o cara ele não pensa muito para fazer, né? Ele já vai fazendo a obra. Subjetivismo, improviso e emoção. Uso de formas geométricas, não é o caso que a gente está vendo nessa forma, nesse quadro, mas eles usam também. Técnicas enérgicas na pintura, a influência da psicanálise do Jung na composição das obras. Então, é algo que vem de dentro para fora e quer mostrar para os que estão fora alguma coisa que pode estar dentro deles também. O apelo ao subconsciente e uso de materiais diferentes em uma mesma pintura. Então, aquilo que os meus amigos me ajudaram a pesquisar em termos de expressionismo abstrato, eles dão essas como sendo as principais características desse tipo de arte. Em frente, Wagner. Arte contemporânea. Quando a arte passou a ser uma expressão de todos e não apenas de artesãos, ou seja, todos nós podemos ser artistas, né? Ela teve uma verdadeira explosão de participantes, claro. Não era só gente que tinha mão para fazer uma escultura ou para fazer uma representação de uma realidade ou coisas do gênero, que era artista, que era artesão. Todos nós podemos ser artistas, né? Então, apareceu uma multidão de artistas que mostravam suas obras no expressionismo abstrato, no novo realismo, na performance, no conceitualismo, minimalismo, pop art, land art, body art, web art, né? Agora, borrões, falta de sentido, isso é arte? Aí, calma, eu procurei me responder essas perguntas que me inquietavam. Vamos para frente, Wagner. Bom, a gênese, como é que começou esse expressionismo abstrato? Na verdade, o expressionismo abstrato começou nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra. Nasceu nos Estados Unidos por volta do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Mas como que era a arte antes dos Estados Unidos se tornarem uma potência mundial? Então, antes de... Quer dizer, a ordem de grandeza não é exatamente 1945, é por volta de, né? Então, antes, a pintura lá estava muito focada a temas nacionalistas, né? Que diziam respeito aos Estados Unidos. A maioria dos pintores estava vinculada ao Programa Federal de Artes. Esse era um programa do governo criado para ajudar os artistas a superarem a crise de 1929. Então, o próprio governo, aqui no Brasil já fizeram bastante disso, ajudou os artistas a divulgar as suas obras, principalmente se as obras agradassem ao governo. Por ser ligado ao governo, a arte patrocinada era bastante nacionalista e, entre outros nomes, foi conhecida como arte regionalista, né? E a gente vê aí, por exemplo, um quadro do Charles Schiller, era um americano dessa época. Vamos em frente, Wagner. Olha aí, artistas regionalistas nos Estados Unidos antes de começar o expressionismo abstrato. A gente vê o Batismo em Kansas, essa primeira à esquerda, do meio, não me lembro o nome, eu não consigo enxergar o nome também, mas é típico assim de pessoas do interior dos Estados Unidos, cidades do interior dos Estados Unidos. E essa outra, do Edgar Hope, já é um quadro um pouquinho mais, que mostra um pouquinho mais da época próxima à Segunda Guerra Mundial. Então, a arte, mais ou menos vinculada ao governo, era mais ou menos isso que era representado até antes do final da Segunda Guerra Mundial. Vai em frente, Wagner. Eu podia só inferir um minutinho. Claro. Eu não sei se nessa época realmente havia uma inferência do governo
na arte. Não, havia ajuda do governo. A partir de 1929... O caso, por exemplo, do Grant Wood, né, naquela pintura que ele fez, que representa o meio oeste americano, né? Na verdade, volta, Wagner, volta uma. Volta uma, por favor. Essa é muito querida porque ela está aqui perto de casa, entendeu? Esse Grant Wood está aqui do lado, né? Porque eu estou em Chicago. E ela é exposta no Art Institute de Chicago, né? Quer dizer, nessa época, a arte americana estava muito focada, ela não havia uma conexão com a Europa. Era fisicamente baseada nos Estados Unidos. Foi depois da Segunda Guerra, houve uma imigração grande de europeus, e antes também da Segunda Guerra, para os Estados Unidos. Foi aí que Otávio, uma outra fase da arte. Desculpa te interromper, mas se você esperar um pouquinho, eu vou falar exatamente isso. Mas continua. Não, era esse o ponto, porque realmente o divisor de águas, em termos de arte moderna, foi a imigração europeia para os Estados Unidos que aconteceu antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. Essa fase que você está mostrando aqui, a arte americana era uma arte chata. Ela parou de ser chata depois da guerra. Mas exatamente. Você sabe que eu também senti isso, eu tentei colocar aí nos slides que vem para frente, você vai ver. Vamos lá. Então, olha aí, ainda nessa arte antes de 1945, vamos lembrar. Então, existe uma série de visões, uma vista geral, mas a gente vê fábricas, está vendo? A gente vê a ponte do Brooklyn, a gente vê um descarrilamento de trem. Então, eram mais ou menos esses os temas. A arte regionalista mostrava exatamente coisas das regiões, de cada região, tá certo? E em 1929 foi fundado o Museu de Arte Moderna lá em Nova York. Quem patrocinou o MoMA foi o Rockefeller. Rockefeller fundou o MoMA em 1929, exatamente no auge da grande crise lá que houve nos Estados Unidos e no resto do mundo também. E o primeiro diretor do MoMA foi esse cidadão que está mostrado aí, tá certo? Eu vou dar o nome dele daqui a pouco. Mas, a partir daí, no MoMA, pela primeira vez nos Estados Unidos, se começou a fazer exposições de cubismo, que até então não tinha. Foi no MoMA que começaram apresentações de artes mais contemporâneas àquela época, que aconteciam na Europa. Foi a partir da fundação do Museu de Arte Moderna de Nova York que os americanos começavam a ter conhecimento do que era a arte que era feita lá na Europa, né? Então, apareceram exposições de cubismo, de dadaísmo, de surrealismo. Em 1935, houve uma exposição de Van Gogh, e Picasso foi em 1939. Então, os americanos, aos poucos, foram abandonando aquela ideia de arte regionalista e começavam a ter uma visão de arte mais europeia, de uma arte mais contemporânea, né? Vamos em frente, Wagner. Então, olha aí, o expressionismo abstrato, né? Então, desde 45, como eu falei para vocês, com a Guerra Ganha, não havia mais necessidade de tanto nacionalismo. Uma nova estética passou a ser criada. Os artistas passaram a querer mostrar seu próprio estilo e identidade pessoal. Então, aí estão alguns quadros, né, do John Mitchell, do Robert Motherwell, do Mark Rothko, que é tanto falado, esse quadro vermelho e preto, parece a camisa do Flamengo. Enfim, começou-se a partir, enfim, do fim da Segunda Guerra Mundial, não exatamente, mas é um divisor de águas, foi o final da Segunda Guerra Mundial. Os próprios americanos, que tinham aquela forma de se expressar mais regionalistas, eles começaram, exatamente como disse o Otávio, a ter uma expressão já mais diferente, mais livre, mais, vamos dizer, ligado com aquilo que se fazia na Europa. Não exatamente igual, mas, quer dizer, é uma arte diferente da arte regionalista. Vamos em frente. Bom, o expressionismo abstrato, o pintor, o artista, ele procura mostrar a sua verdade interior.
é a forma do artista mostrar a sua verdade interior, suas emoções. Bom, e aí a gente vê a verdade interior desse artista, tá certo? Como que a gente interpreta essa verdade interior? Para mim era uma confusão o que ele tinha por dentro. E realmente ele estava fazendo, o autor dessa obra, estava fazendo sessões de terapia, né? Porque, entre outras coisas, ele era um viciado em bebidas, né? Então, eu acho que ele devia ser um cara bastante confuso, pelo menos para aquilo que ele representava. Sem ironias, é isso aí. Vamos em frente. Então, ó, o expressionismo abstrato do Jackson Pollock. O Jackson Pollock foi o primeiro expressionista abstrato. Ele que criou o expressionismo abstrato. Depois vieram uma série de outras pessoas. Então, aí, no expressionismo abstrato, o conteúdo figurativo já não interessa. A gente vê aí. Não é a representação de alguma coisa que importa. No expressionismo abstrato, importa o quanto o artista está na obra, tá? Então, o artista não se guia por um processo de tomada de decisão. Ele se expressa por pinceladas rápidas e fluidas, ou seja, ele aparentemente, ele põe aquilo que está dentro dele, sem pensar muito aquilo que está dentro dele ou aquilo que ele quer representar, ele coloca na tela exatamente o seu interior, expressa o seu interior. E nós, os que vão ver, através daquilo, talvez isso signifique alguma coisa para nós mesmos, tá certo? Não necessariamente aquilo que o artista quis fazer, tá? Vamos em frente. Expressionismo abstrato. Ao se iniciar a Segunda Guerra Mundial, aquilo que o Otávio acabou de falar, muitos artistas europeus se mudaram para os Estados Unidos, entre eles Piet Mondrian, o André Breton, André Masson, e etc. Junto com eles, chegaram as ideias de Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica. Então, a gente vê que, realmente, os artistas já representavam o seu estado de espírito interior, aquilo que eles sequer pensavam, mas representavam. Aquilo era um impulso, né? Revelavam o inconsciente. O objetivo dos pintores do expressionismo abstrato era revelar o inconsciente. Agora, isso aí tem uma palavra que acho que é em alemão, eu não sei pronunciar, Zeitgeist. É um termo alemão que significa espírito da época. Então, o Zeitgeist se refere ao clima intelectual e cultural da época que propiciou o surgimento de algo. Então, era alguma coisa que estava começando naquela época que era uma forma diferente de representar a arte, tá certo? A arte já não era algo muito consciente, vinha mais do interior do próprio artista. Vai em frente, Wagner. Agora, o boom realmente do expressionismo abstrato, como eu falei para vocês. Aí nós temos alguns personagens. Tem o John Rockefeller, que foi quem fundou o MoMA, o Museu de Arte Moderno de Nova York, né? O Alfred Barr foi o primeiro diretor desse museu. A gente vai ver que esses 5 personagens que estão aí, foram realmente os que incentivaram, os que fizeram o boom do expressionismo abstrato. Nós vamos ver em seguida. Pelo menos essa na minha opinião, tá? Naquilo que eu pesquisei, naquilo que eu vi. Uma foi essa... Eu não consigo ver, viu, Wagner? Aqui está o meu... Essa moça aí, que agora me escapou o nome dela, ela era dona de uma galeria... Guggenheim. Isso, obrigado. É que eu não estou enxergando aqui o nome e eu esqueci, tá certo? Ela era dona de uma galeria de arte, tá? Ela vendia obras, nós vamos ver quem era. O pintor é esse que nós acabamos de ver, tá certo? Que é o Pollock, tá certo? Que era esse que fazia essas pinturas, que eram realmente uma novidade para a época. E o outro era um crítico de arte. Nós vamos ver como essas figuras conseguiram, na minha opinião, conseguiram dar o boom no expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato era algo que, se existia, a turma não gostava muito e era pouco divulgado. Mas eles conseguiram, eu acho, né? Posso estar redondamente enganado, que foi um projeto de marketing. Vamos ver. Vai, Wagner. Então, a Peggy, ela comprava uma pintura por dia. Ela era uma socialite americana, rica, e que gostava de arte, principalmente de obras de artistas novos.
Então, essa Peggy realmente gostava das obras de arte de artistas novos. Quando jovem, ela viveu na Europa e tinha por hobby comprar um quadro por dia. Ela devia ter bastante dinheiro, porque, imagina, comprar um quadro por dia, né? Mas aí começou a Segunda Guerra Mundial e, como a coisa estava feia lá para os lados da Europa, ela resolveu voltar para os Estados Unidos e ela abriu uma galeria de arte lá em Manhattan. E essa galeria de arte chamou-se Art of the Century, a arte desse século. E lá ela expôs uma série de pinturas que ela havia comprado naqueles tempos que ela ficou na Europa. E lá tinha o Duchamp, tinha o Picasso, tinha o Mondrian, o Black e muitos outros. Então, ela começou a expor ao público americano uma série de obras que até então eles pouco conheciam. Então, ela foi uma das introdutoras da arte contemporânea da Europa lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram, então, durante o período de guerra, a fazer uma transição entre aquela arte que estava voltada para o umbigo do próprio americano e começou a ver o que era a arte que estava sendo feita em outros lugares do mundo. Então, a Peggy foi uma das principais, vamos dizer, não culpada, mas foi uma das principais divulgadoras da arte contemporânea daquela época, da arte contemporânea da Europa daquela época. Vai em frente, Wagner. Bom, então a Peggy, né? Ela, durante a época da guerra, muitos artistas de vanguarda europeus migraram, mais uma vez, para os Estados Unidos. A gente vê aí, do lado esquerdo em cima, a Peggy, e a gente vê em cima à direita a Peggy sentada lá na sua galeria de arte, né? Então, voltando, muitos artistas de vanguarda europeus migraram para os Estados Unidos e passaram a expor os seus quadros na galeria da Peggy. Mais uma vez, ela foi uma divulgadora da arte contemporânea europeia, né? Então, aí eu coloquei algumas das obras de alguns dos artistas que estavam lá e que foram expostos na galeria da Peggy. Em frente, Wagner. Bom, o cara que foi realmente o precursor americano do expressionismo abstrato foi o Jackson Pollock, esse camarada que está aí no alto à esquerda com o cigarro na boca. Como eu tinha dito para vocês, ele era sintonizado com as ideias do Freud e do Jung. Nos anos 40, Pollock fazia terapia para tentar escapar do alcoolismo. Ele, nas terapias dele, ele seguia a linha da psicoterapia junguiana, né? O Pollock, ele acreditava que as contemplações dos seus quadros levava a reflexões profundas. Por isso que eu quero olhar realmente esses quadros, não esses, mas os quadros reais, para ver a que reflexões a gente consegue chegar, né? Ele recomendava isso, que se contemplasse durante um longo tempo essas obras, né? E essa forma de pintura dele, ele ficou chamado no começo de drip painting. Não sei se drip são gotas, enfim, acho que são gotas. É pintura de gotas. E a gente vê, no caso... Desculpa, posso interromper, Roberto? Drip é uma técnica de pintura onde o artista deixa escorrer a tinta. Essa é a definição. Tá? Legal, obrigado, Eduardo. E aí, não. E aí eu acho que as nossas apresentações deviam ser fala e a gente, ao mesmo tempo que fala, a gente vai comentando. Eu acho que é muito mais legal. Mas, enfim, vamos seguindo. A gente vê o Pollock em ação aí, tá certo? Ele, do jeito que ele fazia, exatamente para deixar essa tinta escorrer em cima de uma tela. Era essa a forma dele trabalhar. Vai em frente, Wagner. E outro cara que foi um grande... que teve muita influência na divulgação do expressionismo abstrato foi esse Clement Greenberg. O Greenberg divulgou os trabalhos do Pollock. Era o maior crítico de arte da época, lá nos Estados Unidos. Ele escrevia para os melhores meios de comunicação que publicavam os temas de arte. Então, ele era o cara que falava sobre arte. Quer dizer, aquilo que a turma lia de arte nos Estados Unidos era coisas que eram divulgadas por o Clement Greenberg, né? E ele se dedicou a explicar por que as pinturas não eram apenas borrões de tinta. Eu confesso que eu andei pesquisando para ver se eu encontrava alguma coisa de escrita do Clement Greenberg
exatamente explicando porque os borrões de tinta, as pinturas não eram apenas borrões de tinta, eu não encontrei. Mas eu ainda vou pesquisar, porque eu quero ver o que ele falava sobre isso. Mas ele foi um grande divulgador das obras, principalmente do Jackson Pollock. Segundo Greenberg, as melhores vanguardas de arte estavam sendo produzidas nos Estados Unidos, e as melhores eram as de Pollock. Isso fez de Jackson Pollock uma estrela mundial da arte contemporânea. Enfim, houve muita divulgação. Ele divulgou, ele realmente enaltecia o trabalho do Pollock. O ápice da glória veio quando a revista Time publicou um ensaio chamado Jack the Dripper. Quer dizer, fez um jogo de palavras que realmente acabou divulgando ainda mais as obras do Pollock. Quando eu vi isso, no meu caráter de cético e de ignorante, eu fiquei pensando se o sucesso dessas obras de arte não se deveu muito ao produto da propaganda que foi feita. Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu reconheço que sou um camarada cético e procuro ser racional. Sou racional. Eu não sei até que ponto a propaganda feita tanto naquela exposição que era feita pela PEG, quanto pelos artigos escritos pelo Clement, enfim, não sei, ou a própria qualidade do Pollock. Era uma inovação para a época. E eles adotaram essa inovação como sendo uma grande obra de arte. Vamos em frente. Bom, aí nós temos o Jackson Pollock, o Jack Dripper em ação. Aquilo já estava antes em tamanho menor, exatamente ele deixando escorrer a tinta. E ele está fazendo isso, a gente percebe, ele não está fazendo de caso pensado, ele está fazendo de puro impulso. Então, aquilo que estava dentro dele, ele punha para fora dessa maneira. Ele ia colocando em cima de uma tela essa série de cores, de pintura. Aí está em branco e preto, a gente não sabe exatamente quais são as cores, mas ele colocava essas cores puras em cima da tela diretamente, do sentimento interior diretamente para a tela. E dizia ele que se nós contemplássemos as obras dele durante algum tempo, a gente também conseguiria fazer aflorar do subconsciente ao consciente da gente muitas das coisas. Vamos testar. Vai em frente. Mas o Pollock ele não fez só aqueles não estou falando de uma maneira, só daquela maneira. Ele pintou também de outras maneiras. É o caso aí dos Mastros Azuis, que é o número 11, o The She-Wolf, que foi comprado pelo MoMA naquela época. Foi comprado naquela época por $650. Né? Pô, era um bom dinheiro. Mas a gente vê o quadro aí de baixo. Wagner, você consegue enxergar por quanto foi comprado esse quadro de baixo? 58 milhões? 58 milhões de dólares. 58 milhões de dólares. Isso. Então, dá uma olhada. Dos primeiros quadros, de 650, a propaganda, a divulgação, não vamos falar propaganda, a divulgação foi de tal maneira que uma obra de arte dele passou de $650 mil para milhões de dólares. Então, realmente, ele foi um boom. Explodiu o expressionismo abstrato nos Estados Unidos. E a gente vê, ele fazia, eu estava lendo um pouco a biografia do Pollock, ele fazia as obras, que ele acabou de fazer um quadro, ele imediatamente partia para o próximo quadro, ele fazia o quadro em série. Aí eu me lembrei que nos Estados Unidos já tinha começado a produção em série. A gente lembra dos famosos automóveis do Ford, que era a produção em série. Então, eu acho que aquele espírito de fazer coisas em série também pegou na parte de pintura. Ele fazia um quadro atrás do outro. Né? Vamos lá. Bom, isso, meus amigos aí, eu vou apresentar meus amigos no fim, tá? Para dar o crédito a eles. Pesquisaram o que era Gestalt. É a perspectiva psicanalítica de trazer sentimentos inconscientes à consciência com a ênfase de entrar em contato consigo mesmo. Então, perspectiva psicanalística de trazer sentimentos inconscientes, que a gente não tem a noção, a clareza deles, trazer esses pensamentos à consciência com a ênfase de entrar em contato com a si mesmo.
Será que essa é uma pergunta que eu me faço e faço aos amigos. Será que o expressionismo abstrato faz isso? É uma questão de Gestalt? Vamos em frente. O Pollock não foi o único expressionista abstrato, né? Ele criou uma escola. Então, a gente vê abaixo uma série de outros pintores fazendo pintura já ao estilo expressionismo abstrato. Então, foi uma coisa que acabou se espalhando para o resto dos Estados Unidos e também para a Europa. E a gente vê alguns dos quadros que foram feitos. Vai em frente, vai. O Pollock não fez só aquele gotejamento. A gente vê algumas das obras do Pollock que são diferentes daquele estilo só do gotejar. A gente vê aí o azul Moby Dick, Cabeças, Circuncisão e outras obras que não têm aquele estilo de gotejar. Ele também fez representações em outros estilos. Vai em frente, vai. Bom, pessoal, o que eu tinha que fazer, olha, eu procurei ser o mais conciso possível e eu quero agradecer a colaboração dos coautores, porque eles também me ajudaram muito de fazer esse PowerPoint. Um se chama Ctrl+C e o outro se chama Ctrl+V. Eu usei muito da técnica desse Ctrl+C, desse meu amigo Ctrl+C e Ctrl+V, para fazer alguns desses slides. A vocês, muito obrigado. Desculpe aí eu ter me excedido. Obrigado. É isso aí. Bom, posso começar ou tem alguém que queira falar antes? Pode começar. Ivan, você é o pole position, Ivan. Ah, tá bom. Eu estava aqui meio... Bom, primeiro agradecer ao Roberto aí, né? Já começo a minha fala dizendo que o expressionismo abstrato é a minha escola de pintura favorita. Então, evidentemente, né, vou tentar contextualizar para poder a gente entender por que isso. Então, para mim, outro dia eu aqui no grupo falei que o Cobra há muito tinha deixado de ser artista e houve um certo assim... Para mim, arte é o que trabalha na fronteira do conhecimento humano, né? Para aumentar o nosso conhecimento da realidade. Tudo aquilo que expande o horizonte da humanidade, na literatura, no cinema, no teatro, é arte. Aquilo que repete não é mais arte. Vou voltar nesse tema posteriormente. Aí vamos voltar, ver como é que a arte foi introduzindo valores e chegou num certo ponto, ela foi obrigada a se diversificar. Quando você pega a pintura de Lescaut lá, o artista já teve alguma preocupação com o volume. Alguns dos bisões representados lá, ele já trabalhou de um jeito tal para passar alguma ideia para nós de volume. Então, a perspectiva é uma coisa que incomoda a arte e que só vai ser resolvida muito recentemente na história da pintura. Você pega uma civilização, como a civilização egípcia, um nível de conhecimento que o Roberto já ilustrou aqui muito bem, eles não conheciam a perspectiva ainda. Até o pré-renascimento, os pintores italianos, pintores maravilhosos que conheciam muito da arte pictórica, não conheciam a perspectiva. Quando entra o Renascimento, se entende o ponto de fuga, a luz, a perspectiva. Como eu já falei, eu sou escritor, não sou pintor. Mas esses conceitos, eu acho que são conceitos inerentes que nós todos temos. E aí, a arte vai num movimento de representar a realidade. E esse movimento, ele se esgota lá com o neoclassicismo do Davi, com o realismo. E aí, o Roberto tem toda a razão quando ele fala, para acabar de azarar a arte, ainda surge a fotografia. Então, a captação da realidade já não era mais importante, porque a fotografia fazia isso muito melhor do que qualquer pintura ou escultura, o que fosse. Bem, então a arte tem que se dividir e, assim, tem que procurar novos horizontes para poder continuar ajudando o homem a representar o mundo. Então surge o futurismo do Marinetti, o expressionismo. Primeiro surge o expressionismo figurativo, que o Roberto, assim, por uma limitação de tempo, mas a escola Der Bruck, lá dos alemães, né, com o Munch, o Ensor, o Cococha,
Quer dizer, o expressionismo nasce figurativo, depois ele avança para o expressionismo abstrato. O cubismo do Picasso, do Braque, o dadaísmo do Tizara, o surrealismo, cada escola dessa daí, ele tenta agregar uma nova maneira de ver o mundo. Quer dizer, a arte, ela é sempre, seja na pintura ou qualquer outra, eu poderia também dar exemplo na literatura, mas na pintura fica muito mais fácil, porque evidentemente é visual. A arte é uma nova forma de representar a realidade. Então, quando o Duchamp expõe lá o pinico, lá a roda de bicicleta, quando ele faz pela primeira vez aquilo, era impactante, porque aí passa uma emoção de um objeto tirado do cotidiano, da nossa realidade prosaica, para ser um objeto de arte. Então, aí sim, é uma cutucada no sentido de dizer, olha, isso também pode ser arte. Quando você vai hoje numa Bienal e os caras expõem uma série de outros objetos, evidentemente, para mim, isso não é arte mais. Aí, outro dia alguém falou que a arte é tudo aquilo que o artista diz que é arte. Bom, nesse conceito, então, assim, qualquer coisa, qualquer um faria arte, qualquer um exporia o que quisesse. A arte é aquilo que tem que ter, no mínimo, alguma coisa nova que aporte algum valor. E o expressionismo, ele é tão poderoso enquanto escola que o próprio Roberto, ao apresentar, ele deu a chave para que a gente entenda o expressionismo abstrato. Ele falou várias vezes, aliás, falou 14 vezes, se não me engano, alguém pode checar na gravação depois. Eu não consigo entender, né? Eu não consigo entender. A arte não é para ser entendida, a arte é para ser vista. Se te traz qualquer tipo de emoção, está valendo. O entendimento racional, a apreensão racional da obra de arte, ela é uma coisa extremamente secundária, sabe? Eu diria até irrelevante. Na maior parte das grandes peças de teatro, nos maiores textos literários, até no cinema, o subjacente, o subconsciente que está por trás é muito mais importante do que a apreensão racional da coisa. E ele mesmo fala assim, puxa, o Pollock, a única coisa que ele fazia, ele punha para fora o que ele achava que devia ser posto para fora, suas emoções. Exatamente essa é a definição do expressionismo. O impressionismo, de certa maneira, pode ser considerado como uma escola antípoda do expressionismo, no sentido de que, como tem aquelas pinturas da catedral lá de Reims em diversas etapas do dia, o artista tenta captar a impressão que o mundo exterior causa ao seu íntimo, à sua psique. No expressionismo, evidentemente, é o contrário. Quer dizer, primeiro, eu tiro para fora sem olhar a realidade exterior. Então, é dentro desse conceito maior, nós teríamos que entender cada um desses movimentos. Alguns movimentos ficaram malditos, né, como o futurismo do Marinetti, que foi associado ao fascismo, e aí nunca mais, já não existe mais ninguém que se diga adepto do futurismo. Mas, assim, no Brasil, o expressionismo abstrato, ele deu alguns artistas de peso, né? Como Iberê Camargo, Jorge Guinle. O Manabou Mably, ele é considerado um expressionista abstrato informal, que o pessoal fala, né? Ele não tem um certo rigor assim, de construção do elemento pictórico. Mas é isso, então. Quer dizer, eu não quero me alongar muito também, mas eu acho que a gente tem que olhar toda vez que a gente abordar a arte aqui, nós temos que abordar no sentido assim, de que a partir do momento que, até eu provoquei o grupo uma hora perguntando, qual a diferença entre arte e artesanato? Artesanato é quando a pessoa repete sem procurar recriar. Algum artista que repete uma fórmula sem procurar recriar, ele não deixa de ser artista. Talvez o Roberto tenha razão nisso, o Pollock, que foi considerado um expoente desse abstracionismo informal, tem muita obra repetitiva. Agora, não é a exclusividade dele, o Andy Warhol. O Picasso pintou muito mais do que o Pollock, só para ficar naqueles que a gente considera gênios. Então, assim, realmente, assim, aí é um defeito do ser humano. Você encontra uma fórmula, você abre um caminho, você descortina um novo horizonte, você abre uma válvula do conhecimento e depois você, a partir do momento que você começa a ganhar milhões com aquilo e ficar eternizado e glorificado, você se repete. Na minha opinião,
você tem que julgar as pessoas muito mais por suas primeiras obras do que por suas últimas. Era isso que eu tinha para colocar, gente. Obrigado, viu? Muito, muito legal, viu, Ivan? Ivan, você sabe que eu te considero um cara que tem um profundo conhecimento. É por isso que eu acho legal o engenheiro, cara. Engenheiro é pau para toda a obra. Não, eu gostaria muito. Não, mas é verdade. Bom, isso aí seria uma conversa muito comprida, mas realmente eu admiro muito. Eu gostaria, Ivan, até faço de público aqui, se você puder fazer um trabalho mais ou menos dentro dessa linha, eu acharia muito legal, porque eu realmente me considero um desconhecedor disso. E se eu faço algum trabalho, é exatamente no sentido de pesquisar, para tentar entender, porque às vezes eu fico pasmo com algumas coisas. Eu realmente, dentro do meu... os meus valores são valores reais, né? Eu não tenho muito valores abstratos. O meu máximo valor abstrato é o amor que eu tenho ao Palmeiras. Puta, isso não tenho obra de arte que me deixe mais feliz, mais repleto do que um 4-0 no São Paulo. Nada suplanta isso. É verdade. Então, eu acharia, só para concluir, eu acho, Ivan, que se um dia você puder fazer algum trabalho sobre isso, eu acho que vai ser de grande contribuição, não só para mim, mas para todos nós do grupo. Tá bom, olha, Roberto, agradeço. Eu converso com o Wagner. Quer dizer, como eu falei, eu sou um grande generalista, assim, eu não conheço profundamente nada, né? Não, mas isso. Assim, pela minha formação de artística, vamos falar, então eu conheço, assim, superficialmente, talvez fazer assim, uma grande painel da contribuição dos movimentos, desde a pré-história até o movimento atual, o que cada movimento aportou, e, evidentemente, quando se vê o mundo de um jeito, nós perdemos a realidade vista de outra forma, não é? Uma fotografia, por exemplo, que é tirada de um ângulo, cada vez que ela é tirada naquele ângulo, você vê uma coisa e deixa de ver o que está do lado. Então, talvez possa fazer um trabalho nesse sentido, sim. Obrigado, Roberto. Seria muito legal, viu? Mas, como generalista, cara, você sabe nada de tudo, né? Essa é a definição do generalista, o cara que sabe nada de tudo. Exatamente, Tá bom, é legal, pô. O Alfred Barr, que você mencionou, que foi o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna, ele fez uns quadros tentando explicar a gênese dos diversos movimentos de arte, muito interessante. E daí ele fala sobre as diversas tendências, movimentos distintos, né? Mas isso juntando desde a Europa e Estados Unidos e tal, é muito interessante. Quando eu fiz a apresentação sobre grafite e tal, eu peguei esse quadro aí para mostrar da onde aquele veio, quadro os quadro sinótico era dele? Colocaram no grafite. Era dele? E, obviamente, esse expressionismo e o drip painting foram muito importantes, né? Nessa libertação e na explosão depois do grafite e tal. Foi muito interessante. Não, legal. Eu só queria adicionar um ponto, porque a minha experiência de olhar para o que existe, o que é exposto nos museus no Brasil de arte moderna e arte contemporânea, não dos artistas brasileiros, mas dos artistas internacionais, é muito pouco. Existe muito pouca coisa que você encontra, né? Eu acho que isso é um impedimento para realmente você ter uma sensação física, né, de cada obra. Agora, você mencionou o Rockefeller, o John. Foi interessante que uma vez eu estava no Museu de Arte Contemporânea no Rio de Janeiro e estava vendo a exposição permanente que eles tinham, e havia um pequeno Jackson Pollock, um pequeno, bem pequenininho, perdido ali no meio tinha um Brancusi do lado, tinha o Jackson Pollock aí do lado. Aquilo me chamou a atenção imediatamente, porque eu falei, isso é interessante, né? E aí eu fiz uma pesquisa sobre essa obra. E essa obra, que eu saiba, naquela época, ela ia ser colocada à venda. Ela ia ser colocada à venda num leilão, que era para cobrir um déficit orçamentário do
do Museu de Arte Contemporânea. E ela tinha sido doada eu acho que foi o Nelson Rockefeller, o filho foi o John, pelo Nelson Rockefeller para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E essa obra, né, acabou no museu e estava para ser vendida. Quer dizer, eu me lembro que o número que eu me lembro era 14 milhões e meio de dólares. Eu não sei se foi vendida. Agora, outro aspecto interessante é que ela ia ser vendida para cobrir déficit, coisa que os museus no mundo são proibidos de fazer, né? O MoMA, o Metropolitan não pode fazer isso. Você não pode, você pode vender uma obra para comprar outras obras, você pode trocar a obra, mas para cobrir déficit daquele... Você não pode vender uma obra. Mas é interessante que esse foi o único Pollock que eu vi exposto no museu do Brasil. Mas viu, Otávio, isso que você citou, na época, eu acompanhei pelos jornais, eu só não sabia que tinha um Pollock envolvido nisso. Mas eu também achei um absurdo vender obras de arte para você cobrir déficit. Quer dizer, um negócio que não tem cabimento. No caso do Pollock, né, dependendo, se ele tem uma margem, né, se a pintura dele vai até o extremo da pintura, uma margem, ela vale mais do que se ele tem um contorno. Uma moldurinha, mesmo que aquela moldura seja uma moldura fictícia, né? Nesse caso aí, essa pintura aí não tinha, ela tinha moldurinha. Quer dizer, então não era um dos casos mais sérios dele, né? Não era top. Não era top. Mesmo top, mas era 14 milhões de dólares. Quer dizer, se você acha que foi marketing, esse marketing deu certo e está dando certo década após década após década até hoje. Bom, eu repito, eu fiz isso como um desconhecedor da arte. Na minha opinião, originou-se como marketing. Pelo meu entendimento, mas não estou dizendo que o meu entendimento seja o entendimento certo, né? Por exemplo, eu não compraria essa obra de arte por um terço daquilo que eu possuo. Quer dizer, eu possuo muito menos que milhões de dólares, né? E um Basquiat foi vendido por 130 milhões de dólares. É verdade. Quer dizer, 130, né? Aí você fala, como é que é possível? Aí você vai numa exposição, esse é o maior Basquiat que ele fez, né? Aí você vê os 3 Basquiats desse tamanho na mesma sala, né? Quer dizer, aí você fala, peraí, talvez 130 milhões seja para quem tem 130 milhões para gastar. E seria como você comprar, ou eu comprar uma pintura por 5 mil dólares, 10 mil dólares, sei lá. Talvez aquele Basquiat até tenha algum forma, mas é impressionante esse quadro. E foi vendido por 130 milhões, que foi um recorde total dos Basquiats, né? Quer dizer, então, Catalina. Então, só fazendo um gancho com a apresentação que eu fiz, no final do século XIX que a gente já começa a notar que vai se quebrando essa coisa com o realismo, né? Com a necessidade de representar o que é real por todas as questões que já foram faladas hoje, né? Inclusive fotografias, etc. Então, é meio que considerada essa época com o Goethe, com o Monet, com a teoria das cores do Monet, e depois com o Goethe, que já começa nessa época da ênfase aos sentimentos, às emoções, o que é gerado diante de uma expressão, de uma pintura, de uma tela, a gente já pode considerar isso como um prenúncio, né, da abstração, já nessa época, né? Já começa a se quebrar essa rigidez, né? As formas já não são realistas, né? Tem mais liberdade de expressão. Eu acho que fica bem nítido isso, né? Eu acho que você pode considerar o impressionismo como uma transição para a arte moderna, né? Quer dizer, eles têm uma personalidade própria, mas, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Sim. Eu vejo eles como sendo uma transição para o Duchamp, para o que veio depois. Aí entrou na pesada da arte moderna, né? Eu acho que o pintor que faz a transição, você tem toda a razão aí que você falou, porque que é um impressionista, né? Que é o Cézanne, como eu falei, a partir do momento que a gente consegue encontrar a perspectiva e o ponto de luz, Cézanne
logo quando ele começa a apresentar seus quadros, o pessoal falava: suas naturezas mortas são absurdas, são irreais, elas não podem existir, porque ele pintava cada maçã, cada laranja com a sua própria iluminação, com a sua própria perspectiva. Então, assim, o cubismo, sem dúvida, ele é fruto do impressionismo. Estou concordando plenamente com o que você disse, é isso mesmo. Aliás, todas essas escolas, elas são frutos do impressionismo, de certa maneira, né? O impressionismo quebrou com aquela história de que a arte tem que ser totalmente detalhada, e quanto mais bonito, melhor. Né? Exato. A partir daí é que você começa a quebrar isso. Perfeito. Agora, viu, é Ivan, né? Desculpa, eu não estou vendo aqui. Ivan. Como eu fui aquele que escreveu que arte é toda aquela... A arte é tudo aquilo que o artista diz que é arte, né? É claro, mas existe arte boa, existe arte ruim. Quer dizer, o artista pode dizer que aquilo lá é arte e você acha que aquilo lá é uma porcaria. Agora, se o teu neto ou o teu filho faz uma pinturinha, você coloca aquilo na geladeira, tá? Coloca ali na geladeira. O avô vai dizer que aquilo ali não é arte? O avô vai chegar e vai dizer que é arte. Não tem, aquilo ali é arte. E se o outro avô chegar e comprar aquela folhinha ali por R$5, o seu neto já é um artista, já conseguiu vender alguma coisa. Então, Você lembra que... essas dúvidas, né? Que você estava na sua expressão, né? O que é arte, eu resolvi. A hora que eu não pergunto mais o que é arte, e também eu nunca mais me pergunto mais se eu posso fazer aquilo, entendeu? Quer dizer, será que eu posso produzir um quadro branco com um pontinho vermelho no meio? É claro que eu posso, mas por que eu vou produzir? E quanto é que vão pagar por aquilo, sabendo que foi feito por um engenheiro qualquer aí, né? Então são perguntas que são desnecessárias, na minha opinião, para você começar. Você tem que vencer essa barreira para começar realmente a entrar na arte que foi produzida nos últimos 100 anos. Quer dizer, essa arte vai estar aqui para sempre. Daqui para frente, você não vai produzir mais Pietás no mundo, não tem jeito. Entendeu? É uma pena, hein? É assim, é claro que é uma pena. Mas daqui para frente é isso. Tem toda a razão. Uma curiosidade, a Peggy Guggenheim foi uma das fundadoras do Museu Guggenheim, ela com o Salomon Guggenheim e com o Frank Lloyd Wright, fundaram o Guggenheim na década de 30. Isso é verdade. E, inclusive, o apartamento da Peggy, eu não quis interromper, mas o apartamento da Peggy Guggenheim em Nova York, haviam 3 Pollocks imensos, né? E isso foi a forma que ela realmente usou. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante, que eu tenho informação ao contrário, é que o Pollock produzia arte em série, né? O que se fala, inclusive a fonte aí também é a mulher dele, quer dizer, então vamos entender que pode não ser a melhor fonte possível, é que cada vez que ele fez um desses quadros que estava na casa da Peggy Guggenheim, ele passava uma semana olhando para a pintura em branco. Quer dizer, as cores, aquilo ali não é aleatório, não é um negócio assim que na hora ele começou a tirar ali e ver o que deu, entendeu? Aquilo ali já estava mentalizado na cabeça. Isso é o que eu li, tá? Estava mentalizado na cabeça dele. Aí a execução era rápida, mas o planejamento, né, era muito grande. Então, tem essa outra facção que diz que aquilo ali não é somente um negócio assim impensado e que você produz 3 por hora, entendeu? Só para dar uma coisa aqui. Você acha que isso é verdade, Otávio? Olha, eu acho que tem tanta coisa que a gente... Não. Verdade ou mentira? Olha, o número de Pollocks no mundo não é tão grande. Não é tão grande. E não é que nem o Andy Warhol, que onde você vai tem a latinha, entendeu? Que é feito em silk screen. Se você contar o número de Pollock, eu sei, ele também morreu, ele era alcoólatra, né? E talvez o tempo que ele passava olhando aquele negócio, ele estava bêbado. Também não sei isso. Mas que se fala que aquilo ali era uma coisa
E olha, tem outra coisa, é muito interessante, teve um movimento no Japão, chamado de Gutai, né? E também logo depois da guerra, que é um negócio que me interessa, que eu acho super legal, e eles, alguns dos artistas lá, eles pintavam com o pé, pintavam segurando uma corda, né? Porque a ideia era você não permitir que a tinta escorresse. E é um negócio, quando você vê esses obras, principalmente em alto relevo, elas são impressionantes. Quer dizer, então, olha, eu não acredito, eu só estou te dando uma outra versão, tá? Tá certo. Talvez a ideia de que isso daí você possa fazer em meia hora, que seja uma arte industrial, eu nunca ouvi falar dessa forma. Agora, eu já ouvi falar que ele levava bastante tempo olhando para a tela antes de começar. Talvez o Ivan saiba alguma coisa. Eu só sei essa Não, parte. eu queria fazer uma pergunta ao Roberto. Roberto, você é artista? Estou perguntando. Não, eu fui artista no jogo de futebol. O Wagner é testemunha. E o Carlos que está escondido aí, as minhas apresentações eram verdadeiras obras de arte, mas fora isso eu não fiz outra coisa. Meu joelho fala direitinho das obras de arte. Não sou, não, viu, Ivan? Objetivamente, não. Porque assim, eu assim, não, assim, como tá, eu não estou defendendo nada, tal, mas, por exemplo, assim, eu escrevo, né? Muitas vezes, assim, eu passo 1 ano e meio pensando naquilo que eu vou escrever. Quando eu pego na pena do que eu vou escrever, já está escrito, evidentemente. Já se sabe. Então, isso é uma característica, assim, não que eu me considere um artista bom, não é isso, mas assim, me considero um artista, né? E, assim, realmente, a concepção da obra de arte, ela dá muito mais trabalho do que a execução, né? Provavelmente. Agora, você sabe, Ivan, que muitos escritores, eles comentam que eles têm uma ideia inicial e, de repente, o próprio personagem toma conta da obra e a obra vai na contramão daquilo que o autor tinha pensado. Né? Bom, isso também tem esse lado também. Eu preciso fazer um depoimento, porque eu volta e meia solto aí uns desenhos e tal, né? Para curtição, né? Na realidade, eu tento da fotografia abstrair, sair com algo abstrato. E eu termino isso aí quando eu vejo que saiu, eu gostei. Então, não é nada planejado, nada pensado, eu vou trabalhando, e daí, quando para numa coisa que eu gostei, pronto, parou. E é isso. Enfim, eu tento abstrair do concreto da fotografia, eu tento tirar o sumo, talvez, né? Mas, bom, eu queria fazer uma última fala também, que é o seguinte, quer dizer, eu acho que aqui é uma proposição. Qualquer hora nós podemos fazer, Wagner, em vez de fazer uma apresentação, fazer um debate, porque o que aparece muito aqui é a régua para se medir a qualidade de um artista. Duas que foram apresentadas hoje, eu não concordo com nenhuma das duas. Eu também estou começando a ficar fazendo aquele papel de menino que faz xixi na missa, e eu não quero ficar fazendo esse papel. Então, eu não concordo, por exemplo, que o valor de um quadro, logicamente, que se você me falar que o valor de um quadro passado 100 anos existe alguma relação com a qualidade. Mas, como eu já disse aqui, Van Gogh não vendeu um quadro em vida e nem por isso deixou de ser um artista que revolucionou o nosso mundo, a nossa arte. Então, o valor pelo que se vende um quadro não é necessariamente atrelado ao valor intrínseco do artista. Então, esta régua não serve para nós medirmos qualidade, na minha opinião. Segunda coisa, o caráter do autor, se ele é bom, se ele é ruim, é a mesma coisa que falar que tem que anular a Copa de 94 porque o Romário é mau caráter. Na minha opinião, não tem nada a ver uma coisa dessa daí. O Pelé é mau caráter, não interessa. O interessa é ele jogando bola. Quando a gente julga um artista, como eu já disse aqui em outra apresentação, tem muito artista que, se nós formos ver a vida particular dele, é um horror. Então, se o Paulo era bêbado ou não era bêbado, isso é altamente relevante. Se ele usava droga, porque eu, às vezes, dou, inclusive, oficinas literárias, tal, e existem alguns autores
que se valiam de droga, como o exemplo mais famoso é o Aldous Huxley, né? E também o Philip K. Dick, que é um autor de ficção científica. Então a meninada vem e pergunta, fala, puxa, mas será que se eu usar droga, eu vou virar um Philip K. Dick da vida? Até eu falo, não, meu filho, você vai virar só um novo drogado, você está entendendo? Evidentemente que se todo bêbado canalizasse as suas emoções, produzindo arte da maneira que o Pollock produzia, o mundo estaria muito melhor, na minha opinião. Né? Então, são duas coisas que a gente nunca pode... Essas réguas de se medir qualidade que nós estamos passando por cima nesse grupo, para ser sincero, estão me incomodando um pouco. Eu não quero ser dono da verdade, mas eu digo assim, a gente precisa começar a discutir qualquer hora, aí numa mesa redonda, aqui, nem que for virtual, como é que se mede qualidade do artista, não é? Quer dizer, existe um valor subjacente, individual, psicológico, que é aquela emoção que o artista te traz. E o outro, que é o reconhecimento coletivo. São duas coisas distintas. Eu não sei a verdade. Eu sei que essas regras que estão sendo colocadas me incomodam. É isso. Não, mas aí muda, para cada um varia. Isso daí Varia. não tem nada absoluto. Eu só queria fazer um comentário. Absolutamente, eu não falei que o Pollock era bêbado. Eu só quis puxar essa questão dele ser sei lá, ter vícios da bebida, porque ele fazia análise através do Jung. E ele foi induzido a fazer análise exatamente porque ele tinha uma vida desregrada e ele queria entrar num pseudo mundo, vamos dizer, do cotidiano, livrando-se da bebida. Então, ele procurou fazer a psicanálise da linha do Jung. Então, só por isso, porque para mim o cara quer beber, bebe, quer comer, come, faz o que quiser. Não, isso não é um preconceito em relação ao que o camarada quer fazer, não tem nada a ver. Eu entendi claramente, Roberto, não foi nenhuma crítica a você, não. Eu estou falando que a gente tem passado por cima disso aí, e essas coisas assim, isso merece uma lupa da gente, todas, né? Como é que nós vemos qualidade? Quer dizer, o que é qualidade? Quer dizer, nesse sentido que eu falei, quer dizer, eu acho que eu entendi claramente o que você falou. Não desmerece, o cara também não glorifica, porque também existe outro caminho, né? Que é assim, o cara é um drogado, logo ele é um bom autor, como a geração beatnik lá, o Kerouac, eles são verdadeiros mitos da juventude moderna, porque eles conseguiram aliar o uso de drogas com uma escrita poderosa e a fama, né? Então, eu acho que nem uma coisa nem outra. Se o cara bebe, eu estou concordando exatamente com você. Se bebe, se droga, isso não me importa nada. O que importa é a obra em si. Exato. Roberto, eu queria fazer um comentário, se me permite. Eu estou sem câmera Fala, Arthur. Eu vou tentar tornar minha voz, de alguma maneira, útil. Você sabe, viu? Você é o barítono da turma, Arthur. Pode falar à vontade, cara. Eu lembro que eu comentei, eu mostrei o quadro do O Grito, de Edvard Munch, quando eu falei sobre expressionismo o início do ano passado. Esse quadro, quando a gente dá ele foi vendido, eu acho que não faz muito tempo, por uma soma absurdamente elevada, de mais de 100 milhões de dólares ou coisa parecida. E quando você presta atenção no tema da pintura, quer dizer, é óbvio que ele tem todo um simbolismo que querem extrair do tema, mas quando você olha a natureza da pintura em si, ela é absolutamente primitiva. Eu tenho certeza que um colegial, um indivíduo no curso primário é capaz de fazer um desenho certamente mais expressivo do que O Grito, de Edvard Munch, né? Então, assim, ele também, na verdade, de outra maneira, tem um lado esse valor do quadro do Edvard Munch, é uma coisa realmente que tem a ver com a história dele, com a história do quadro. Quer dizer, ele não tem, na minha opinião, nenhum valor intrínseco na pintura em si, né? Por mais que ele queira dizer muito do que já foi comentado aqui, eu não vou voltar ao assunto, mas realmente para a gente lançar esse olhar sobre o valor venal de uma obra de arte, um pouquinho mais de relatividade
do que a gente consegue caracterizar, né? Porque realmente a pintura é bobinha, literalmente. Desculpe, eu não quero fazer com que ela pareça absolutamente trivial, mas a pintura em si é bobinha. É verdade. Só voltando um pouquinho aqui ao tema, eu já tinha proposto antes, e indo um pouco na linha do que o Ivan estava falando, eu achava que era interessante, eu acharia que era interessante, antes de alguém fazer algumas apresentações nos moldes das que foram feitas até agora, a gente colocar no grupo a apresentação uma semana antes. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque cada um tem a condição de pesquisar, de olhar, e o debate fica um negócio muito mais interessante do que a própria apresentação. Eu vejo que a gente, na apresentação, eu, pelo menos, levo 1h e 15 para fazer a apresentação. E, infelizmente, os debates, que são uma coisa que é de conhecimento de todos nós aqui, tirando eu, vocês são muito conhecedores de arte, eu acho que o debate é muito mais enriquecedor do que a própria apresentação. Então, se a gente fizesse uma apresentação, distribuísse e depois fizesse um resumo da apresentação e abrisse mais para o debate, eu acho que seria um negócio mais interessante. Mas isso talvez fica para o futuro. Okay. Eu acho uma ótima ideia, viu? Agora, obviamente, tem assuntos que levam mais ao debate. Quer dizer, debater Caravaggio é uma coisa que nem todo mundo, porque obviamente é menos controvertida do que você debater o valor do grito, né? Eu vou aproveitar com a deixa do Arthur, eu vou não só colocar a apresentação do Roberto de hoje, como a do Arthur sobre expressionismo, que é interessante para a gente revisitar essa apresentação do Arthur, e falando que, enfim, o que era expressionismo, qual é aquela ideia e tal, e daí tem o expressionismo abstrato que vem na sequência. Achei legal. Okay. Bom, pessoal, 10:10, praticamente 12:10, acho que a gente pode... Tem mais algum comentário ou podemos partir para o encerramento? Agradecer ao Roberto. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço vocês. Eu acho legal, realmente eu acho legal o debate, porque eu, como um mero engenheiro, aproveito muito o que outros engenheiros e muitos outros artistas estão falando aqui no grupo. Para vocês, muito obrigado pela paciência. Está de parabéns, Roberto. Tá bom. Obrigado, Roberto. Parabéns, nós que agradecemos. Foi muito bom. Obrigado. Hoje valeu, foi um pessoal. show. Foi um show, gostei muito. Muito dinâmico. Valeu. Boa noite. Valeu, ótimo. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau. Tchau.